Sejam muito bem-vindos a esse nosso segundo encontro da Jornada do Crochê. E aí, prontas para apertar o passo e acelerar? Então, hoje eu vou te ensinar a linda clutch Leia, além de te contar o que é preciso para vocês terem um negócio de crochê. Absolutamente tudo o que contempla um negócio de crochê. Vamos lá? Bem, as pessoas que estão acompanhando essa nossa jornada provavelmente já perceberam que trabalhar com crochê é trabalho duro, certo? Mas eu também tenho certeza que vocês que estão nos acompanhando aqui não têm problema com o trabalho. Acertei? Mas, mesmo com toda essa disposição que vocês têm para o trabalho, vai ter muita gente que vai ficar pelo caminho, sim. Por quê? Porque achou que talvez fosse mais fácil, né? Ou porque não sabe exatamente o que quer. Então, minha gente, fica aqui o meu convite para quem está a fim de fazer o que realmente precisa para ter sucesso no seu negócio de crochê, que vocês me acompanhem porque tem muita coisa pela frente. Provavelmente eu vou espantar muitas de vocês que vão estar por aqui hoje comigo, porque eu tenho muita coisa para contar para vocês. Mas eu sei que vocês não têm medo dessa caminhada e que vocês estão junto comigo. Bom, antes de qualquer coisa, eu preciso dizer para vocês o seguinte: se vocês ainda não assistiram o primeiro episódio, importante que vocês corram lá, para tudo aqui, corre lá e assiste o primeiro episódio, porque nada do que eu disser hoje para vocês vai fazer muito sentido se vocês não assistiram o primeiro episódio dessa jornada, se vocês não fizeram aquecimento de vocês, se vocês não fizeram alongamento, porque hoje, como eu disse, a gente vai apertar o passo, a gente vai caminhar um pouquinho mais rápido. Então a gente precisa realmente estar bem aquecida e entender exatamente quais são os pré-requisitos para acontecer o que vai acontecer aqui hoje, tá ok? Pois muito bem, na aula 1 eu falei um pouquinho para vocês dos 4 pilares que me levaram a ter esse faturamento que eu tenho hoje de R$10 mil mensais, certo? Eu também contei para vocês algumas das histórias das minhas alunas, das alunas da comunidade Crochê Essencial, histórias de sucesso, meninas que realmente hoje vivem do seu crochê. Além disso, nós fizemos a clutch Elisa na nossa primeira aula e se vocês lembrarem, eu pedi para vocês não fazerem nada com a clutch de vocês, né? Eu disse para vocês o seguinte, gente, se vocês não têm certeza, se vocês acham que o resultado não ficou legal, não façam nada até a nossa próxima aula. Por que eu pedi para vocês fazerem isso, gente? Porque assim, quando a gente faz uma peça e o resultado não fica legal e a gente sai postando fotografia, sai tentando vender aquela peça, normalmente a gente comete o nosso erro número 1 do negócio de crochê. A gente cobra bem baratinho. Porque a gente acha que não ficou bom, a gente acha que não ficou bonito o suficiente, a gente acha que a gente ainda não tem experiência suficiente para poder cobrar pelo nosso trabalho. E aí a gente incorre no erro da desvalorização do próprio trabalho. Exatamente. E aí, gente, deixa eu contar para vocês. Vocês não vão ter um problema agora quando vocês estão começando. Vocês vão ter um problema ali adiante. Porque ali adiante vocês vão estar já com mais prática, já com mais experiência e fazendo um trabalho mais bonito. E aí vocês vão pensar assim, e agora eu posso cobrar mais caro. Só que aí vocês já cobraram mais barato. E aí, cadê a coragem para aumentar esse preço? Então a minha sugestão para vocês é a seguinte, gente, se não tá ficando legal, se a primeira não ficou tão boa, se a segunda não ficou tão boa, vão fazendo as peças e se vocês não querem ficar com estoque de bolsas que vocês não gostaram em casa, deem de presente. Dá de presente para a prima, para a sogra, para a amiga, presenteiem as pessoas com o trabalho de vocês. O que vai acontecer? Vocês têm que enxergar isso e aí entra o olhar do empreendedor. Vocês têm que olhar ali na frente como empreendedoras. Márcia, mas eu tô gastando fio, eu tô gastando... Gente, vocês estão dando de presente, isso é marketing, isso é investimento em marketing. Mas não ficou tão bom, não faz mal. O negócio é vocês praticarem, vocês precisam praticar. A gente só chega na perfeição quando a gente pratica. Vocês acham que, por exemplo, vamos pegar um exemplo de um jogador de tênis aí, o Djokovic, vocês acham que o cara é o cara número 1 do mundo, por quê? Porque ele não pratica? Não, ele pratica. Se vocês querem ser a número 1 no crochê, gente, é muita prática que vocês precisam. Então a minha dica é, peguem essa clutch que não ficou 100% do jeito que vocês gostariam e presenteiem com essa clutch.
Além de vocês estarem fazendo um investimento em vocês mesmas, vocês estão fazendo um investimento no negócio de crochê de vocês. Porque essas pessoas, muito certamente, vão fazer o quê? Elas vão divulgar o trabalho de vocês. Elas vão mostrar nas redes sociais, olha o que eu ganhei. Elas vão mostrar para as amigas, olha o que eu ganhei. Entenderam? Então, gente, não ficou boa? Não tenta vender de cara, justamente para não botar o preço lá embaixo. A partir do momento que vocês têm mais confiança, vocês vão ter mais jeito para cobrar. Vocês vão se sentir mais confortáveis para cobrar pelo trabalho de vocês. Então, a minha dica hoje é simplesmente para que vocês não desvalorizem o trabalho de vocês. Fica a dica aí. Então, se você deseja ter um negócio de crochê que vende todos os dias, a tua renda principal ou uma renda extra, tá? Mas um negócio de sucesso que realmente te leva onde tu deseja chegar, é importante que tu faça um investimento em 2 aspectos muito importantes. O primeiro deles, estudo. E o segundo deles, prática de tudo que eu vou te ensinar aqui hoje. Aí você deve estar pensando assim, ó, mas do que a Márcia está falando? De que estudo a Márcia está falando? Bom, gente, uma coisa bem importante para vocês entenderem é que quando a gente decide abrir um negócio, seja ele qual for, seja ele um negócio de artesanato, seja ele um negócio de crochê, seja ele uma empresa de tecnologia, existem várias áreas de atuação dentro dessa empresa que precisam ser contempladas e sobre a qual a gente precisa entender para que o nosso negócio ande de fato, né? Tem muita gente que acha que crochê é fio e agulha e não é. A partir do momento que vocês decidiram abrir uma empresa de crochê, vocês precisam entender vários aspectos dessa empresa. Vocês não precisam dominar 100%, vocês não precisam ser especialistas em todas essas áreas sobre as quais eu vou falar com vocês hoje. Mas é importante que vocês entendam dessas áreas, né? Então, deixa eu exemplificar para vocês. Eu posso ter uma empresa de tecnologia, por exemplo, né? Mas eu não preciso necessariamente entender de finanças para ter uma empresa de tecnologia. Ou eu não preciso necessariamente entender de marketing para ter uma empresa de tecnologia. Mas eu preciso ter uma noção, eu preciso ter uma ideia do que é cada uma dessas áreas para que o meu negócio realmente seja controlado por mim. Para que eu realmente consiga ter poder de decisão sobre determinadas coisas e que eu não poderia ter se eu não entendesse. Então, gente, quando a gente pensa em ter uma empresa, é como eu disse, daqui a pouco vocês vão ter uma mega empresa de crochê, com várias pessoas trabalhando para vocês. Vocês podem contratar uma pessoa para cuidar de finanças, uma pessoa para cuidar de marketing, uma pessoa para cuidar do relacionamento com o cliente. Show! Só que a gente tem que pensar no seguinte, se eu não entender desse assunto, como que eu vou controlar essas áreas da minha empresa, se eu não tiver a menor noção desses assuntos, né? Eu gosto de usar o exemplo da limpeza da casa, né? Quando eu falo com jovens, com adolescentes, eu sempre digo, eles reclamam que a mãe pede para lavar a louça, que a mãe pede para fazer isso, para fazer aquilo. E aí eu sempre digo, gente, por que é importante a gente saber lavar a louça? Porque um dia, quando vocês tiverem muito dinheiro e vocês forem contratar alguém para lavar a louça, vocês vão ter que saber se essa pessoa está lavando a louça do jeito que vocês querem ou não. No crochê, no negócio de crochê é a mesma coisa. Se eu vou contratar alguém para cuidar do meu marketing, eu preciso ter noção do meu marketing para poder contratar uma pessoa. Eu preciso preparar essa pessoa com aquilo que eu entendo que é importante comunicar dentro da minha empresa. Então é sobre isso que a gente vai conversar agora. Então, deixa eu fazer uma listinha para vocês aqui de algumas das coisas que vocês vão precisar conhecer para dar conta do negócio de crochê de vocês. Os primeiros passos, eles estão relacionados ao crochê em si, né? Então, a gente tem que pensar no seguinte, materiais de qualidade. Quando eu tenho um negócio de crochê, um dos nossos grandes desafios é a gente conseguir trabalhar com material de qualidade. É a gente conseguir identificar quem são os fornecedores que vão nos trazer o melhor material com o melhor custo-benefício também, né? Então, escolher fornecedores que nos trazem materiais de qualidade é um dos primeiros passos para a gente poder montar a nossa empresa de crochê, tá? Então,
buscar esses fornecedores é muito importante. Então, trabalhar com material de qualidade é um dos aspectos que vocês precisam dominar. E, gente, deixa eu dizer para vocês, isso envolve pesquisa, envolve muita prática no sentido de que vocês vão ter que testar esses materiais todos. A partir do momento que vocês decidem buscar por conta própria um fornecedor que te oferece um material, tu vai ter que testar esse material, tu vai ter que entender até que ponto esse material te atende dentro da tua necessidade. E isso dá trabalho. Desenvolvimento de materiais, de peças novas, é uma coisa que dá bastante trabalho. E a gente está aqui para ajudar vocês. Segundo aspecto, ainda dentro da prática do crochê, tá? É a prática. Gente, como eu disse antes, ninguém nasce sabendo, tá? Ninguém nasce sabendo jogar tênis, ninguém nasce sabendo jogar basquete, ninguém nasce sabendo. Então, o que a gente precisa? A partir do momento que eu aprendi, eu preciso de prática. Então, dentro do crochê, para que a gente chegue... Às vezes as pessoas me perguntam, nossa, Márcia, como tu consegue fazer um acabamento tão perfeito? Como tu consegue fazer peças tão bonitas? Gente, é prática. Eu não aprendi, eu não nascia fazendo crochê. Eu aprendi muito cedo? Sim, eu aprendi muito cedo. Mas eu precisei de muito tempo de prática para chegar onde eu cheguei, né? E vocês vão precisar disso hoje. E prática, gente, é tempo, tá? E tempo é dinheiro, não esqueçam disso. Então, enquanto vocês estão praticando, vocês estão investindo no negócio de crochê de vocês. Esse é o nosso segundo aspecto, sobre o qual vocês vão ter que ter 100% de domínio, esse não tem a menor dúvida, tá ok? Um terceiro aspecto que eu acho que... eu tenho muitas pessoas que me perguntam sobre ele, é a questão da construção, da montagem de um estoque, né? E isso faz parte do nosso negócio de crochê. Gerenciar estoque é um grande desafio, porque eu preciso entender o que eu preciso comprar para não gastar demais no meu estoque, né? Ou não gastar errado no meu estoque. Então, gerenciamento de estoque é fundamental para que o nosso negócio de crochê evolua, para que o nosso negócio de crochê ande nos trilhos, digamos assim. Vou trazer a minha experiência para vocês aqui. Quando eu comecei, eu chegava numa loja de metais, eu queria comprar de tudo, né? Eu tinha um orçamento bem limitado e eu acredito que muitas de vocês que estão aqui também talvez tenham um orçamento limitado. Então a gente precisa conseguir ter lá um portfólio montado para começar a montar o nosso estoque. Então eu preciso saber o que eu vou produzir de peças para ir começar a montar o meu estoque. As pessoas às vezes me perguntam com relação ao meu estoque, Márcia, quais são as cores que eu devo comprar? Quais são as cores de fio que eu devo comprar? Gente, não existe uma receita para isso, tá? Cor de fio, vocês vão definir de acordo com o cliente ideal de vocês, de acordo com o cliente que vocês vão atingir. Então, muitas vezes, quando a gente está começando e a gente ainda não sabe quem é o nosso cliente, a gente vai acabar comprando cores que são cores do nosso gosto, cores que a gente gosta de trabalhar ou que a gente gosta de usar. Mas, aos poucos, a gente vai conhecendo o nosso cliente e vai entendendo o que ele gosta e o que ele quer de nós, né? Eu vou dizer para vocês, eu tô há mais de 5 anos, quase 5 anos fazendo isso profissionalmente e eu tenho estoque de fios de 5 anos atrás, de cores que eu comprei que não bombaram, né? Então, quando a gente pensa, quando a gente começa, a sugestão é, não comecem comprando muitas cores, comecem comprando um número de cores, mas pensem sempre no seguinte, a partir do momento que vocês já estão vendendo, que vocês já começam a vender, lembrem-se sempre de uma coisa. Postei uma foto de uma clutch, a clutch vai vender. Então, se eu preciso de um rolo para fazer aquela clutch, não compra só um rolo daquela cor. Já compra uns 2 ou 3, tá? Já tenham 2 ou 3 rolos em estoque, porque aí vocês vão, na hora que tiver encomenda, vocês não vão ter aquele gasto de encomendar fio ou vão comprar fio mais caro, né? Vocês vão conseguir comprar mais barato. Lembre-se sempre, quanto mais quantidade vocês comprarem, mais barato vocês compram, tá? Mas é lógico, quando a gente está começando, a gente não vai conseguir comprar uma grande quantidade de fios. A gente precisa comprar uma quantidade que cabe no nosso bolso. Então,
Comprem menos cores, mas 2 ou 3 rolos de cada. Na realidade, a quantidade de rolos que vocês vão precisar para fazer 2 ou 3 daquelas peças que vocês decidiram que vocês vão vender e que vocês vão postar na rede social de vocês, tá ok? Então, controle de estoque, gente, é bem importante para ter um negócio de sucesso. Um outro aspecto que o pessoal sofre bastante no começo é a criação da marca, né? Por que é importante a gente criar uma marca e poder ter um olhar sobre essa marca, né? Porque eu preciso criar uma marca que conecte com as pessoas, certo? Então, criar uma marca normalmente é um desafio, certo? E vocês podem, sim, na parte de criação de marca, vocês podem terceirizar esse trabalho, né? Mas dificilmente vocês vão querer terceirizar o nome da marca de vocês. Se vocês já têm uma marca, pode ficar muito mais fácil. Mas talvez vocês olhem para a marca de vocês e pensem no seguinte: eu acho que eu estou precisando dar uma repaginada nessa minha marca. E aí buscar uma empresa que faz esse tipo de trabalho pode ser uma boa solução para quem não se acha criativa. Embora eu sempre diga, né, gente, quem faz crochê não pode não ser criativa. Com certeza é criativa e só não entendeu ainda a sua criatividade. Mas buscar um auxílio, buscar uma ajuda para a criação da marca de vocês, para que vocês tenham uma marca que conecte mais, pode sim ser uma boa. Mas mesmo assim, vocês vão ter que fazer parte desse processo. Vocês não vão simplesmente pedir lá para alguém da empresa tal criar a marca de vocês e depois vocês vão aceitar ou não aceitar aquilo que foi feito. Não, vocês precisam fazer parte do processo. Vocês vão precisar dizer para a pessoa o que vocês imaginam, qual é a ideia de vocês, qual é o sonho de vocês com relação àquela marca. Porque a marca vai dizer muito sobre quem vocês são, sobre o que vocês são e sobre o que é a empresa de crochê de vocês. Então, entender um pouco desse processo vai ser também muito importante para que o negócio de vocês ande. E quando eu falo entender um pouco desse processo, muitas vezes esse processo ele não acontece só no início, né? Vocês podem criar hoje uma marca e daqui a um ano vocês pensarem assim, não, mas essa marca não está conversando com o que eu desejo, eu vou precisar reestruturar a minha marca, eu vou precisar fazer uma outra coisa. Então, ter esse olhar para marcas é muito importante, tá, gente? Então, gente, o quinto aspecto que é bem importante e que eu percebo muita gente sofrendo é a montagem da vitrine da loja de vocês. E quando eu falo de montagem de vitrine de loja, eu não estou falando de uma loja física. Eu estou falando da nossa loja virtual. Hoje todo mundo vende pelas redes sociais. Tudo se vende pelas redes sociais. E com vocês não precisa ser diferente. Lembrem-se que vocês querem vender para o mundo, vocês não querem vender para a cidade de vocês, vocês não querem vender só para a família de vocês ou para a rede de contatos de vocês. Então, montar uma vitrine virtual vendedora, uma vitrine virtual que realmente atinja mais e mais pessoas, vai ser fundamental para o sucesso do negócio de vocês. Então, gente, ter esse olhar sobre redes sociais. Márcia, mas eu não gosto de redes sociais. A gente nem sempre vai gostar de todas as coisas dentro de um negócio. A gente pode ter qualquer trabalho da face da terra. Sempre vai ter alguma coisa que a gente goste menos de fazer. Mas as redes sociais, elas são fundamentais para o sucesso do nosso negócio. Se a gente quer atingir mais e mais pessoas, se a gente quer vender mais e mais, se eu dependesse somente da população que eu tenho na minha cidade para vender crochê, gente, eu jamais teria o faturamento que eu tenho hoje. Então, entender de redes sociais, entender como as redes funcionam, estar atento a tudo o que as redes sociais oferecem para a gente como ferramenta de vendas, vai fazer toda a diferença na hora de vocês venderem o produto de vocês. Na hora de vocês poderem dizer, eu vendo crochê todos os dias, tá ok? Então vocês vão precisar entender um pouco sobre isso. O que é um feed? O que eu preciso ter na minha bio? O que eu faço? O que eu coloco nos stories? Falando de Instagram. O que eu coloco no feed? O que eu coloco nos reels? Como eu faço IGTV? Essas coisas, gente, elas podem parecer
uma pedra no sapato da gente. Mas eu posso garantir para vocês que uma vez que vocês começam a aprender sobre isso, vocês vão se apaixonar por esse mundo e vocês vão começar a vender muito e aí vocês vão querer fazer cada vez mais. Podem ter certeza disso. Agora vem o 6º item que eu trago para vocês aqui, que é controle financeiro. Esse é o calcanhar de Aquiles de muita crocheteira, né? Por que eu preciso ter controle financeiro da minha empresa de crochê? Gente, eu sempre digo que quem não mede, não gerencia. Se vocês não sabem quanto vocês ganham, vocês não sabem se a empresa de vocês está dando lucro ou se ela está dando prejuízo. Se vocês não sabem quanto vocês gastam, vocês não sabem se a empresa de vocês está dando lucro ou prejuízo, tá ok? Então, ter sim uma planilha, que seja um caderninho, não precisa ser uma planilha, mas ter um controle de tudo o que entra e o que sai da empresa de vocês vai ser fundamental para o sucesso financeiro do negócio de vocês, ok? Então, gente, o erro que eu mais vejo acontecer, e que aconteceu comigo também no começo, eu não vou dizer que não, é a mistura das contas. É vocês misturarem as contas pessoais de vocês com as contas do negócio de crochê. Já tenho que dizer para vocês que isso não dá certo, tá? Tenham uma conta separada, recebam dinheiro numa conta. Hoje a gente tem milhares de opções de contas bancárias que não precisam, por exemplo, não pagam tarifa e tudo mais, esses bancos virtuais que tem por aí. Gente, tem várias formas de vocês fazerem isso, mas a receita é não mistura dinheiro, tá? Não pega dinheiro do crochê para fazer para pagar a manicure, para pagar cabeleireiro, para pagar a escola das crianças, não façam isso. Tenham uma conta separada e principalmente controlem. Coloquem no papel, na ponta do lápis, tudo que entra e tudo que sai, para ver se no final do mês sobrou dinheiro ou faltou dinheiro, tá? E se faltou, vocês poderem agir em cima disso, porque não é só ter o registro, é ter ação também. Então, o meu negócio não está dando lucro, o que eu estou fazendo de errado? Esses controles, eles nos ajudam a ter esse olhar e poder fazer esse exercício de entender o que não está acontecendo ou o que está acontecendo de forma errada e corrigir a rota, né? Então, controle financeiro, gente, mega importante. E se vocês não sabem fazer isso, tá na hora de aprender. Um 7º item, gente, que vocês precisam dominar no negócio de vocês é quanto à experiência do cliente. Exatamente. O que é isso, experiência do cliente, Márcia? É de que forma vocês estão olhando para o cliente de vocês e vocês estão atingindo esse cliente de vocês? Que efeito uau vocês estão criando no cliente de vocês? De que forma o cliente de vocês quer ter a experiência de comprar uma peça de crochê feita por vocês, especialmente para ele? E experiência do cliente, gente, não tem jeito. Por mais que vocês tenham outras pessoas trabalhando com vocês precisam ter esse olhar para o cliente e vocês precisam tomar as decisões de o que fazer para gerar uma boa experiência. Seja nas redes sociais, seja com a entrega da peça de vocês, seja com o que vocês vão fazer com o feedback do cliente, que o cliente de vocês dá. Esse cliente vai dar um feedback, o que eu preciso fazer para receber o feedback do meu cliente? Por que isso tudo, gente? Porque vocês querem que o cliente de vocês não compre somente uma vez de vocês. Vocês querem que ele compre de novo, e de novo, e de novo. Então, ninguém melhor do que vocês mesmos para poder definir estratégias de experiência do cliente, ok? Então, pontinho aí para vocês estudarem e estudarem bastante. Junto disso, gente, vem um 8º aspecto que ele está dentro dessa questão de cliente, loja virtual, que é a comunicação. Como vocês vão se comunicar com o cliente de vocês? Qual é a linguagem que vocês vão utilizar, tá? Como que vocês vão criar vínculo com esse cliente de vocês, mesmo depois da compra, antes, durante ou depois da compra desse cliente, que ele vai fazer com vocês? Então, olhar o que vocês querem comunicar para o cliente também precisa ser do entendimento de vocês. Márcia, mas eu contratei uma empresa de comunicação para fazer isso. Ok, mas essa empresa de comunicação, ela não pode tirar a essência de vocês. Por isso, vocês precisam entender de comunicação para conseguir comunicar da melhor forma e comunicar aquilo que é a essência de vocês.
né? Eu sempre digo, uma marca, ela tem uma essência e a gente precisa ter esse olhar da nossa essência no momento que a gente vai comunicar com o nosso cliente. A partir do momento que eu tenho bem claro o que eu quero, qual é o propósito da minha empresa, como que eu quero atingir o meu cliente, como que eu quero atender o meu cliente, a comunicação ela tem que conversar. Engraçado, né? A comunicação tem que conversar com todos esses aspectos da minha marca. Então, entender de comunicação vai sim fazer parte do trabalho de vocês enquanto crocheteiras de sucesso. E como acontece uma comunicação legal sem conteúdo de qualidade, né? Como é que isso pode acontecer? Gente, e aí entra uma coisa que eu acho que para mim foi um dos maiores aprendizados enquanto crocheteira, a questão de fotografia, né? Eu não preciso ser uma fotógrafa profissional, mas eu preciso pelo menos saber diferenciar uma boa fotografia de uma fotografia ruim, tá? E quando vocês pensam nas fotografias que vocês vão postar dos produtos de vocês, vocês têm que ter uma coisa em mente, que é o que nós estamos falando já há algum tempo aqui, que é o cliente de vocês. Quando eu penso numa fotografia bonita, com uma boa iluminação, uma fotografia com uma ambientação legal, o que eu estou gerando no meu cliente? A vontade de ele viver aquela experiência de ter aquele produto, tá? Então, gente, não tirem fotografia de qualquer jeito e postem fotografia de qualquer jeito nas redes sociais de vocês. A vitrine virtual de vocês, que foi que eu falei lá no início, ela depende de ter fotografias de qualidade. Eu posso contratar um fotógrafo? Pode, vocês podem o que vocês quiserem, o negócio é de vocês. Mas eu preciso contratar um fotógrafo? Às vezes a gente precisa só de alguns truquezinhos muito simples, gente, para tirar boas fotografias. Os nossos celulares hoje, eles têm recursos fantásticos para a gente tirar fotografias de qualidade. Então é isso que vocês precisam ter esse olhar e ter esse entendimento. Vão contratar alguém, mesmo que vocês contratem, vocês precisam contratar, primeiro entender que vocês precisam contratar alguém que saiba tirar fotografia de produto, por exemplo, né? Tem muito fotógrafo por aí que tira fotografias de pessoas fantásticas, mas na hora de tirar fotografia de produto não rola. Então, vocês precisam entender um pouco até para poder exigir de alguém que vocês vão contratar para fazer fotos do jeito que vocês querem que elas sejam tiradas, tá? E eu tenho muita dica de fotografia para dar para vocês, hein? E por último, e não menos importante, aliás, muito importante, vem a questão da precificação. Gente, ninguém melhor do que vocês, as crocheteiras, para precificar as peças de vocês. Só que eu preciso entender o que compõe preço, né? Como que eu faço o preço? Ah, Márcia, eu calculo o preço do material e a minha mão de obra, e é isso. Errou. Entender de como funciona a montagem do preço de um produto vai passar pelo trabalho de vocês, crocheteiras, sim. Vocês precisam olhar para todos os aspectos, vocês precisam entender que vocês precisam contemplar materiais, mão de obra, lucro, impostos, aluguel, água, luz, telefone, enfim, todas as coisas que vocês precisam para fazer com que o negócio de vocês ande na hora de vocês montarem o preço de vocês. Então, tá aí mais um trabalho da crocheteira. Então, gente, deixa eu dizer para vocês, é muita coisa, né? Tem gente que já saiu correndo daqui depois dessas coisas todas que eu falei, eu tenho certeza. Mas quem tá aqui comigo ainda é porque é das boas. Então, gente, é muito conteúdo, tá? É muita coisa. Só que tem um detalhe e uma boa notícia. Quando eu desenvolvi a comunidade Crochê Essencial, a coisa mais importante para mim era que eu pudesse trazer para as pessoas o fruto da minha prática, da minha experiência. E por isso eu desenvolvi um método, né? E aí a gente tem mais de uma centena de crocheteiras que pode comprovar que o método dá certo, que isso funciona. Como eu já disse, quando eu comecei, eu não tive ninguém que me ensinasse a fazer isso, né? Eu tive que buscar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho lá. Tive que buscar, eu tinha alguma experiência com gestão, né? Mas eu precisei buscar tudo isso e eu sempre precisei adaptar de outras áreas de atuação para dentro da área do crochê e do artesanato,
né? Então eu vou dizer uma coisa para vocês. Vocês podem sim buscar todas essas informações que eu falei para vocês aqui agora em vídeos gratuitos no YouTube, tá? Só que o que vai acontecer? Dificilmente vocês vão encontrar essas informações voltadas para o universo do crochê, né? Quando eu busco alguma informação lá no YouTube, por exemplo, gratuita, essa informação ela não está relacionada ao crochê. Ela vai estar relacionada a qualquer outra área de atuação, né? Então, dentro da comunidade, vocês vão encontrar isso. Vocês vão encontrar tudo no mesmo lugar. Vocês não vão precisar ficar pipocando de lugar para buscar essas informações. E eu tenho a maior satisfação e a maior tranquilidade de compartilhar isso com vocês, justamente porque eu testei. E testei muito. Eu errei, eu acertei, justamente para que vocês possam acertar, errando o mínimo possível. Então, sendo assim, minha gente, deixa eu dizer para vocês um negócio. Eu vou dar um teminha de casa para vocês. Professora que é professora precisa dar tema, né? Por que eu vou dar um tema para vocês, uma lição de casa para vocês? Porque realmente, gente, vocês viram a quantidade de coisas que vocês precisam olhar ao decidirem ter um negócio de crochê, né? Então, essa lição de casa, ela vai servir para que vocês tenham, digamos assim, que vocês consigam encontrar o equilíbrio daquilo que vocês já sabem fazer com aquilo que vocês precisam aperfeiçoar, tá? Então, deixa eu dizer para vocês. Vou ler aqui o meu teminha, minha lição para vocês, para não me perder. O que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês façam 2 listas, tá? Pegue uma folha de papel lá e coloquem. De um lado da lista, eu quero que vocês coloquem as coisas que vocês já dominam, que vocês já estão... Nossa, Márcia, isso aqui eu sei fazer. Márcia, rede social não é problema pra mim. Ou crochê não é problema pra mim. O meu crochê já tá nota 10, eu faço tudo muito legal e tudo mais. Então, bota de um lado da lista as coisas que vocês já estão ok, tá? Não precisa dominar 100%, tá? Não precisa ser especialista naquilo. Mas já tem que estar ok na vida de vocês. E do outro lado da lista, eu quero que vocês coloquem as coisas que vocês acham que vocês precisam trabalhar no negócio de vocês. Seja ele um negócio novo ou seja ele um negócio que já vem acontecendo, mas que vocês sabem que precisa de uma repaginada, precisa recomeçar talvez. E aí eu quero que vocês listem as coisas que vocês precisam estudar. Tá? Eu preciso me aperfeiçoar na parte de controle financeiro, ou eu preciso me aperfeiçoar em fotografia. O que vocês precisam aperfeiçoar? Desses itens todos que eu trouxe para vocês, são 2 listinhas que eu quero que vocês façam, tá? E o que a gente vai fazer com essa lista? Vou contar para vocês depois do crochê. Então vamos lá pro crochê agora, aprender a nossa clutch Leia, linda de viver. E depois eu volto e conto para vocês o que vocês vão fazer com essa lição de casa, tá ok? Então, gente, vamos lá para nossa clutch de hoje. Nós vamos trabalhar com fio multitécnicas verde militar para fazer essa clutch, tá? Vamos precisar de uma tesoura, eventualmente, para cortar o fio. Vou usar com a agulha número 8 da Tulip. Nós vamos precisar de 2 botões imantados. Eu uso esses de costura, tá? Tem os cantinhos para costurar. Linha de costura e agulha, e eu vou usar o metalzinho com a minha logomarca, tá? Mas vocês podem usar qualquer outro tipo de enfeite para fazer o acabamento da clutch de vocês, tá ok? Então vamos lá para a nossa clutch Leia. Nós vamos começar o nosso trabalho com uma correntinha, tá? Aliás, uma não, né? Nós vamos começar com 22 correntinhas e mais um. Então vamos lá, 1, 2, 3. Para quem não sabe fazer correntinha, quando eu fiz o meu nozinho inicial, vamos lá de novo. Dei a volta aqui, ó, dou uma torcidinha no fio ali, puxo o fio aqui e passo por dentro desse elo que fica na agulha. Fiz um nozinho, tá? E aí eu fico com o elo na agulha. Puxo o fio e passo por dentro desse elo que tá na agulha. Procurar não apertar muito essa primeira correntinha, tá? Ó, vamos ficar com 1, 2, 3, o nozinho não conta. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Eu vou querer ter 22 pontos para fazer a minha clutch, tá? Então, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer mais um, 23, para poder fazer a volta. Agora, nós vamos fazer 22 pontos baixos, pegando onde? Ó, se a gente olhar a correntinha, ela é formada pelo quê? Ela é formada por 2 elos na frente e ela tem aqui atrás essa voltinha, ó, esse nozinho, que é o terceiro elo da correntinha, tá? Então, nós vamos trabalhar 22 pontos baixos agora, pegando onde? Pegando justamente nesse elo de trás. Como é que eu faço o ponto baixo? Entro naquele nozinho de trás, pego o meu fio, puxo pra cá, fico com 2 na agulha. Pego o meu fio novamente e passo por dentro dos 2 que ficaram na agulha. De novo. E lá vamos nós. Passou lá, puxou, ficou com 2 na agulha. Passa de novo e passa por dentro. Aí ele vai enrolando, mas daí vocês só vão puxando ele assim e ele já se ajeita, tá? Então vamos lá. Preciso de número par, tá, gente? Se vocês quiserem fazer ela maior ou quiserem fazer ela menor, vocês vão usar número par de pontos mais 1, certo? E aí vocês conseguem definir o tamanho dela. Sempre pegando, porque se vocês pegarem no elinho de trás e vocês olharem aqui, ó, a correntinha de vocês fica íntegra, tá? Ela não fica partida. Se vocês pegassem só metade da correntinha, ela ficaria partida. E a gente quer que ela fique aqui embaixo íntegra, tá? Ó, entra lá, fica com 2 na agulha. Dá uma laçada no fio e passa por dentro dos 2 que ficaram na agulha. Entra lá, ficou com 2 na agulha, dá a laçada. Ó, se vocês não viram ainda, ó, aqui no próximo ponto, tá vendo aqui, ó? Aqui tem um elinho, é aqui que a gente vai entrar. Passa por trás da correntinha, ó, por trás da correntinha. É aí que vocês vão entrar. Esse trabalho, ele é um trabalho frente e verso, tá? Ele é crochetado, ele não vai ser crochetado circular, ele vai ser crochetado frente e verso. Ou avesso e direito. Vamos ver com quantos nós ficamos aqui, para ver se a gente vai ter que usar o nozinho de ponto ali. Porque como é esse pego atrás, vamos lá, olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, tá? Esse nozinho aqui, a gente pode abrir ele agora, para ele não ficar, ou pode abrir ele no final também, não precisa abrir ele agora. A gente pode abrir ele lá no final, porque ele vai ficar escondido de qualquer forma, né? Mas a gente pode dar uma puxadinha nele aqui. Se a Márcia conseguir, né? Que parece que tá difícil. Aqui, aqui. A gente pode puxar ele aqui, ó, e só aperta aqui e deu. Pronto, tá? Lembrando que quando vocês forem contar esses 22 pontos, aquele pontinho da subida não conta, tá, gente? É 22 sem contar aquele pontinho da subida, tá ok? Agora a gente faz o quê? A gente vai fazer um ponto baixo, vai virar, uma correntinha, vai virar o trabalho nesse sentido. E aqui, ó, no primeiro pontinho, no primeiro buraquinho que vocês têm, vocês vão fazer um ponto baixo, ok? A partir de agora, vocês vão fazer como se vocês fossem fazer diminuições. Então, vocês vão fazer aqui, ó, entra lá e não fecha o ponto baixo. E entra no seguinte, ó. Fica com 3 na agulha. Entrou no primeiro e entrou no segundo. Agora fecha. Fechou, faz uma correntinha. Ó, de novo, entra entre um ponto e outro e entra entre um ponto e outro.
ficou com 3 na agulha e fecha o teu ponto. E faz uma correntinha, tá? Entrou aqui e fechou o teu ponto. E agora faz uma correntinha. Ó, a gente vai entrar onde? Deixa eu mostrar pra vocês. Cada ponto baixo formou um nozinho aqui, um nozinho. Vocês vão entrar sempre entre um e o outro nozinho, tá? Então, entrei no primeiro, puxei o meu fio. Entrei no segundo, puxei o meu fio. Esse aqui, ele é um ponto de diminuição que a gente chama. Quando a gente quer fazer redução num trabalho, a gente faz esse ponto aqui. Só que aí a gente faz a correntinha para que o trabalho não seja reduzido mesmo, né? Ele é só o ponto de redução, ok? Olha só, agora a gente está chegando no final da carreira. Então a gente vai fazer o quê? Fez o último ponto, fez a correntinha e o último ponto aqui, ó, nesse lugarzinho aqui, vai ser um ponto baixo normal. Por isso que eu disse que a gente precisa ter número par de pontos, para que o primeiro ponto e o último ponto sejam pontos baixos normais e os pontos do meio sejam o trabalho, ok? Agora a gente vai fazer uma correntinha, tá? E vai virar o trabalho nesse sentido e vai fazer uma carreira inteira de pontos baixos, ok? Só ponto baixo normal agora, tá? Só cuidado onde vocês vão entrar com esse ponto baixo de vocês. Olha aqui, ó. Entra sempre pegando os 2 elinhos, ok? Entra sempre pegando os 2 elinhos. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Lembra que eu disse, cada ponto forma uma correntinha, né? Então, eu vou pegar o quê? Eu vou pegar os 2 aqui, ó. Pegar esses 2 elinhos da correntinha que formou e vou fazer um ponto baixo. Aqui a mesma coisa. Eu vou pegar os 2 elinhos que formou. Vocês vão ver que aqui, por conta daquela diminuição, vocês vão ter sempre um ponto mais soltinho, ó. Aqui ficou um buraco grande. Já no outro, do ladinho, ficou um bem apertadinho, tá? Isso é por causa da diminuição que fica assim. Mas tá certo, é normal isso, tá? Ó, chegamos no final. Onde é que a gente vai entrar? No último ponto aqui, ó. Onde fez a última correntinha aqui em cima. Fez um ponto baixo, fez uma correntinha, virou o trabalho nesse sentido. E agora o quê? Primeiro ponto, um ponto baixo. O nosso ponto trabalhado começa a partir do segundo ponto. Faz o quê? Fechou. Ó, pega um, pega outro e só daí vai fazer o fechamento do ponto. E aí, faz uma correntinha. Entra aqui, entra aqui. Ficou com 3 na agulha, passou o fio lá e fez uma correntinha. Gente, muito fácil de fazer. Até criança faz isso aqui, né? E o legal, gente, é que aqui vocês vão poder fazer o quê? Vocês vão poder ter uma renda bem legal dessa clutch, porque ela é muito fácil de fazer, muito rápida de fazer. Vai pouco fio nessa clutch, tá? Vai um rolo, nem chega a dar um rolo. E vocês conseguem vender uma clutch dessas aí tranquilamente por R$150. É bom, né, gente? Vocês vão ter uma despesa aí de uns R$70 com essa clutch, no máximo. Vocês podem optar por não colocar forro nela, nós não vamos colocar forro nessa aqui. Terminamos, fazemos o que agora? Fazemos um ponto baixo. Terminamos sempre com um ponto baixo. Olha que bonitinho que fica. O que a gente vai fazer agora? Nós vamos seguir esse trabalho, porque esse trabalho aqui, gente, essa clutch, ela não vai ficar assim. Essa clutch, ela vai ser dobrada assim, tá? A gente vai dobrar ao meio isso aqui. Então, a gente vai vir trabalhando pra cá,
tá? Então, a gente vai seguir assim por 18 carreiras, certo? A gente fez 1, 2, 3, 4. Nós vamos fazer 18 carreiras, ou seja, 9 carreiras desse ponto aqui e 9 carreiras de ponto baixo. E a gente tem que terminar com uma carreira de ponto baixo, tá? Então, vamos lá, vamos à próxima. Ponto baixo e agora toda ela em ponto baixo, tá? Então, aqui a gente já tá indo pro finalmente. Pros finalmente, como dizem. E essa aqui já é a nossa 18ª carreira. Ó, se a gente contar aqui, ó. Ó, aqui conta duas, né? A primeira carreira de ponto baixo e a primeira carreira trabalhada. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Agora a gente vai fazer a nossa última carreira, que ela é de ponto baixo. Como eu disse para vocês, a última carreira precisa ser de ponto baixo para que as laterais da nossa bolsa fiquem exatamente iguais. Ok? Então, aqui a gente finaliza e aí a gente já vai fazer a costura dela. Ó, vai lá finalizando em ponto baixo em cada um dos pontos de base do ponto trabalhado, da carreira de ponto trabalhado. E aí, gente, tem mais um detalhe. Essa aqui, já vou mostrar para vocês a medida, o tamanho que ficou, tá? Mas se vocês quiserem fazer ela maior, é só fazer mais carreiras. Desde que vocês comecem e finalizem com uma carreira de ponto baixo. Se vocês fizerem isso, vocês podem fazer o tamanho que vocês quiserem, essa clutch. Eu vou fazer ela pequenininha, mas dá para fazer ela bem maior. Ó, chegamos no último ponto aqui. Agora, olha aqui, ó. Isso aqui é o lado avesso. O lado da carreira de ponto baixo é o lado avesso, tá? Então, a gente vai dobrar ela de que jeito? Aqui a gente foi trabalhando ela assim, né? Nós vamos dobrar ela assim. Tá? Ó, a gente vai dobrar ela assim e vai costurar os lados aqui. Já vou pegar uma fita métrica e já vou medir para vocês aqui que tamanho que ela ficou. Ó, então deixa eu mostrar para vocês. A gente foi crochetando ela assim, né? Tá aqui, ó, onde terminei o meu fio, onde eu fiz a última carreira de ponto baixo. Na altura, nesse trabalho aqui, a gente ficou com 24 centímetros, tá? E na largura, ela ficou com 28, certo? Então, ela ficou... Os 22 pontos deu 28 centímetros. E as 19 carreiras deu 24 centímetros, tá? Então, assim, se vocês quiserem... A gente vai dobrar ela aqui, né? Então, se eu quiser aumentar... E ela vai ficar assim. Se eu quiser aumentar ela para cá, eu tenho que fazer mais do que 18 carreiras. Agora, se eu quiser aumentar ela assim, eu tenho que fazer mais do que 22 pontos, entenderam? Porque, ó, a gente tá trabalhando ela assim e a gente vai dobrar ela assim, ok? Agora, a gente vai fazer o quê? Eu vou cortar esse fio aqui, um pedaço, porque nós vamos costurar. Então, eu vou fazer simplesmente o quê aqui? Eu vou passar o meu fio por dentro aqui, tá? E vou puxar ele aqui, ó, pra dar um nozinho no final aqui, tá? E vou dobrar aqui. Eu vou costurar por fora, porque eu gosto da costura aparente, tá? Então, eu vou costurar ela aqui por fora. Como que eu vou costurar? Eu vou usar uma agulha de tapeçaria, dessas que vocês encontram por aí em loja de armarinho, né? Tem gente que costura com a própria agulha de crochê, eu acho mais fácil com a agulha de tapeçaria. E aí eu vou encontrar aqui, ó,
Tá vendo que eu fiquei com o quê? Eu fiquei com as minhas duas, a minha correntinha, a minha base, ó, íntegra. Por isso que eu disse para vocês que a gente precisa fazer, ó, dos dois lados, ó, ela tá íntegra. Por isso que a gente precisa fazer, quando a gente começa, a gente precisa fazer pegando só no elinho de trás a nossa carreira de ponto baixo. Porque quando a gente termina, essa aqui é a carreira que eu terminei. Quando a gente termina, o que que acontece? Forma justamente essa correntinha aqui. Então, a gente vai entrar aqui no primeiro, eu vou pegar somente uma parte do elinho, tá? Ó, aqui, ó, até a gente pode dar uma puxada nela. Ó, e aí eu vou trabalhando de que forma? Eu vou pegando aqui, ó. Eu posso pular, eu posso pegar de 2 em 2, eu não preciso pegar todos eles. E aí, o meu ponto, ele vai ficar... Opa, aqui, pular de 2 em 2, deixa eu ver. Aqui, posso pular de 2 em 2, ó. E aí o meu ponto vai ficar cruzadinho aqui, ó. Tá vendo? Ó, pulo aqui, ó. Vou no segundo. E aqui eu vou no segundo também. Pode fazer todos eles? Pode fazer todos eles também. Né? De novo, vou aqui. E vou aqui. E aí, com isso, já finalizei a minha costura. E olha que bonitinha que ela fica. Fica aquele acabamento de um dos elos do meu ponto baixo, né? Então, a gente pode passar o nosso fio pro lado de dentro aqui, ó. E passar ele por baixo para fazer um acabamento, né? Ó. Passa ele aqui. Vai passando ele por baixo do fio. E depois corta aqui. E aí a gente faz o outro lado. Eu gosto da costura pelo direito, tá? Tem gente que prefere a costura pelo avesso. Mas eu acho bonito. Aqui a gente agora vai pegar... Eu poderia ter deixado esse fio aqui mais comprido e fazer com esse fio aqui, tá? Mas eu não deixei. Então, se quiserem, quando forem fazer de novo, eu vou entrar aqui por dentro. E aí a mesma coisa, ó, vai pegar no primeiro ponto, só a metade do ponto de vocês. Vai entrar pro lado de cá, para poder fechar. Agora sim. Ó, vai pegar aqui, pegou os dois. Agora, ó, pula um e vai no segundo. Pula um e vai no segundo. Pegando o quê? Somente, ó, pula um, vai no segundo, pula um, vai no segundo. Pegando somente uma parte do elinho de vocês ali que formou na correntinha. Essa aqui é a parte de baixo, né, do início do nosso trabalho. Ó. Entra aqui. Se vocês tiverem outra forma de costura, também pode ser, né, gente? Vocês gostam de algum outro tipo de trabalho? Ó, mas olha como ele fica bonitinho, tá? Ó. E aí vocês estão vendo que ela tá retinha. Com o acabamento que a gente vai fazer aqui em cima agora, ela vai dar uma encolhida, tá? A gente vira o trabalho da gente do avesso. E vai passar o fio por baixo para fazer acabamento. Por baixo dos pontos, né? Por dentro dos pontos, para fazer acabamento. Se vocês forem depois, quiserem depois colocar forro, não precisa nem cortar esses fios aqui, tá? Mas daí, se não colocarem forro, que nem eu não vou colocar forro nessa, aí eu vou cortar o meu fio aqui. Ok? Esse fiozinho que sobrou aqui a gente vai puxar para dentro depois. Olha aí, ó.
Aqui eu acho que eu puxei meu fio demais, ó. Isso a gente tem que cuidar. Quando esse fio de costura que a gente faz, se a gente puxa ele, repuxa ele, ele vai repuxar o trabalho. Agora, nós vamos fazer o quê? Aqui em cima, em toda a volta, nós vamos fazer uma carreira de ponto baixo. Tá? Começando onde? A gente pode começar aqui nesse cantinho. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Segura o fio, deixa um pedacinho ali, né? Entra aqui e faz um ponto baixo, tá? Aqui no canto eu vou fazer um ponto baixo bem na costura, ó. E aqui eu vou pegar sempre 2 elinhos ali, ó, tá? É isso aqui que eu vou pegar. O outro eu vou fazer aqui, no nozinho. E aqui eu vou fazer no ponto baixo. Deixa eu mostrar pra vocês. Às vezes ele não... Esse fio, como ele é largo, às vezes a gente não consegue entrar. Ó, peguei os 2 elinhos do meu ponto baixo. Aqui é o avesso do ponto baixo, tá vendo? Porque tem um nozinho. Então eu vou entrar do lado dele, do lado daquele nozinho. E aqui eu vou entrar no meu ponto baixo. Opa, entrei errado. Ó, peguei 2 elinhos aqui do meu ponto baixo. Aqui eu entro nesse buraquinho, do lado do nozinho. Ó, a gente tem que cuidar para não entrar aqui, ó. Senão fica aquele buracão e daí não fica legal. Até dá, né? Não é problema também, mas eu prefiro não. Essa carreira, gente, de ponto baixo que a gente vai fazer em toda a volta aqui, é para dar um acabamento mais bonito depois na finalização do nosso trabalho. Tá? E depois a gente vai fazer ponto baixíssimo. Umas 4 ou 5 carreiras de ponto baixíssimo. E a gente vai seguindo aqui. Aqui, ó, como isso aqui ficou, tá vendo que ele ficou um pouquinho aberto aqui? O que dá pra fazer? Dá pra pegar a agulha aqui e puxar esse fio pro lado de dentro aqui, ó. Vou dar uma fechadinha ali, ó, tá vendo? Fechou. A gente deixa ele lá pra dentro, depois a gente só esconde ele. Agora, onde é que a gente vai entrar aqui? Vai entrar bem na costura, no meio da costura, para fazer um ponto baixo. E aqui a gente segue do jeito que a gente seguiu do outro lado. Ó. Pega sempre 2 elinhos aqui. E aqui a gente bota entre as carreiras. Aqui tem que cuidar, porque o que acontece? A gente tá no outro lado da carreira agora, né, gente? Então ela é um pouquinho diferente. Ó. Ela não vai ser igual, os 2 lados não são iguais. Porque um lado pega o avesso, o outro pega o direito. Estamos chegando no final aqui, ó, que foi onde eu fiz o meu primeiro ponto. Então, aqui eu faço o meu último, ok? E agora, nós vamos fazer o quê? Aqui a gente tem que dar uma puxadinha para esse fio não abrir. Agora, a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer umas 4 ou 5 carreiras. A gente vai ter que ir vendo, tá? Como é que vai ficando. De ponto baixíssimo em toda a volta. Então, onde é que eu vou entrar? Eu vou entrar na parte, no elinho de trás aqui, ó, tá? Vou trabalhar ponto baixíssimo, entrando, pegando sempre no elinho de trás dessa carreira de ponto baixo que eu fiz. Só ponto baixíssimo. Vocês vão ver que o ponto baixíssimo vai esticar o trabalho, vai
franzir o trabalho de vocês. E isso vai dar aquele efeito que eu mostrei na clutch para vocês lá no início, né? No modelinho que eu mostrei para vocês. E aqui, gente, a gente vai trabalhar circular, tá? Então não vai aparecer emenda das carreiras. Ok? A gente vai contar as carreiras pelo quê? Por essa voltinha que vai formando aqui, ó, essa linha que vai formando. Então, como toda vez a gente vai pegar na carreira de trás, no elo de trás, vai formar sempre, cada carreira vai formar sempre só uma linha e não duas. Só a última carreira que vai formar duas linhas da correntinha. Ó, já estamos chegando no final. Ó, aqui já é o último. E aí, nem precisa marcar, porque aqui já aparece, ó. Aqui já aparece onde começou essa carreira que a gente fez agora. Então, agora a gente só segue por aqui, não tem mistério. E aí, a altura que vocês querem que fique ali, tá vendo que ela já tá ficando fofinha, ó. Tá vendo? Por quê? Por que ela faz isso? Porque esse ponto baixo, ele vai estrangular ela, que é o efeito que a gente quer ter. Se vocês não quiserem ter esse efeito, vocês podem fazer carreiras de ponto baixo, normal, que ele não vai fazer esse efeito. É o ponto baixíssimo que faz isso. Ponto baixíssimo, tá todo mundo por dentro aí, né, gente? Se eu tô indo muito rápido, olha só, deixa eu mostrar aqui então. Eu pego o elinho de trás, eu tô na agulha, né? Pego o elinho de trás, puxo pra frente e passo direto. Só isso, ó. Não tem mistério. Então, olha só, nós ficamos aqui com 5 carreiras, ó. A primeira linha é a parte de cima do nosso ponto baixo que a gente fez aqui. Aí nós fizemos 1, 2, 3, 4 carreiras de ponto baixíssimo, tá? Então, ficaram 5 linhas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, ok? Agora, o que a gente vai fazer para chegar no final aqui, ó? Se eu olhar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, tá? Então, o que eu preciso fazer? Aqui eu preciso terminar o meu ponto baixíssimo. Então, eu vou aqui e agora a gente corta o nosso fio para fazer este acabamento aqui, ó. Só que eu não vou fazer no primeiro, eu vou fazer no segundo. Vou puxar ele aqui para ele disfarçar o término da minha carreira e não ficar um degrau ali. Ó, por isso que eu fiz no segundo. Se a gente olhar aqui, não aparece, tá? Ó, não aparece que tem diferença de ponto. E aí, esse aqui, a gente puxa ele por debaixo, aqui, ó. A gente só vai passando ele por baixo dos pontos aqui, para esconder esse fio aqui, né? Dá para botar um pinguinho de cola depois, se vocês quiserem, para fazer o acabamento. Vocês podem usar um pinguinho de cola. Acho que não tem necessidade, mas às vezes para garantir, né? Pronto. Nossa bolsa está crochetada. Agora, gente, minha gente, o metal, tá? Eu às vezes coloco ele aqui. Só que eu acho que se a gente colocar ele mais embaixo, ele vai ficar mais bonitinho, né? Então a gente tem que olhar aqui no meio, para colocar ele no meio, tá? Às vezes eu uso a fita, que a fita me ajuda a saber exatamente se eu tô no meio, que deu 9 um pouquinho, e acho que não tá no meio, ó, que deu quase 12. Então tem que ir mais pra cá. Né? Às vezes o olhômetro ajuda também, né? Usar só fazendo o olho assim, às vezes dá certo. Aqui deu 11. E aqui deu quase 11. Deixa eu olhar.
Aí a gente vai fazer o quê? Vira pro lado de cá e tá lá dentro, ó, as duas agarradeiras. Aí eu uso sempre essa plaquinha aqui, principalmente para as bolsas, tá, gente? E pode usar o cabo da tesoura mesmo para botar virar essa parte dos... Tá? Se vocês não colocarem forro, o que eu sugiro? Cortem um pedaço do fio no tamanho que cubra aquilo ali, ó. E aí, com uma colinha, eu uso, na minha tá judiada aqui, eu uso essa cola universal da Pega 1000, tá? Coloca aqui, né? E coloca por cima aqui para disfarçar aquele fecho ali, a parte de trás do nosso metal. Né? Olha aí que bonitinho. E agora, o que? Só colocar os nossos botõezinhos imantados. Eu gosto de colocar a parte do macho na parte de trás da bolsa, tá? Então, mas é uma mania, eu acho. Eu não sei, não sei se tem alguma explicação, mas é uma mania que eu tenho. Então, eu curto fazer assim. Cortamos o fio aqui. Só deixa eu tirar esse caderno daqui agora. Então, vamos lá. Fiozinho, né? Agulha de costura. Aqui, tentem não colocar o botão muito pro canto e nem muito pro meio, tá? Faça um balanço aí, né? Que fique na metade do trabalho do metal pra cá e na metade do trabalho do metal pra cá, tá? Aí a gente segura o metalzinho lá, deixa eu botar... Até vocês quiserem, vocês podem... Não, mas eu colocar do lado avesso não vai ser uma boa, porque depois vocês vão precisar medir, tá? Então, vocês vão passar a agulha por baixo aqui e vão passar lá por dentro dessas alcinhas que tem esse botão. Esse botão aqui, gente, vocês conseguem comprar no Mercado Livre, tá? Procura por botão imantado de costura. Vocês vão encontrar. Normalmente, eles só vendem pacotes com 100, tá? Acho que Elo 7 vende menos quantidade, só que acaba se tornando mais caro. Então, se vocês pretendem transformar o crochê de vocês num negócio, eu aconselho vocês a comprarem já um pacote com 100, porque isso dura bastante tempo, né? Quer dizer, lógico, vai durar o tempo que vocês vão, dependendo da quantidade de clutches que vocês vão fazer. Mas eu uso não só nas clutches, eu uso esse botão aqui em várias bolsas, vários modelos de bolsas. Eu uso as bolsas que estão na comunidade, eu uso esse botão aqui. Tem várias bolsas que eu uso esse botão aqui, tá? Ele é meio chatinho de costurar, mas é porque eu não gosto de costurar, né? Então, é um trabalho que eu não gosto de ter. Uma coisa importante aqui, gente, quando vocês passarem de uma alcinha para outra do botão, não cortem o fio, tá? Passem por baixo e não cortem o fio, por favor. Porque assim ele já não já não fica muito firme. Quando é uma bolsa que abre e fecha muito, às vezes essa costura arrebenta, tá? E não adianta, já tentei com o fio de nylon, não tem fio que resista a um abre e fecha de bolsa, tá? A clutch não é uma coisa que se usa tanto, quer dizer, tem pessoas que usam bastante, né? Usam até no dia a dia como... Cabe bastante coisa aí dentro, vocês conseguem colocar celular, conseguem colocar documento, batom, é uma beleza, né? Ó, já tô finalizando aqui. Tem que cuidar que às vezes o fio dá um nozinho. E aí, a gente só fecha por baixo aqui, ó.
e dá um nó aqui para finalizar. Às vezes até mais do que um, né? Para finalizar. E corta o fio aqui. Tá? Mesma coisa vocês vão fazer do outro lado, só vou mostrar para vocês como vocês vão agora aprender a fêmea para não errar, né? O que eu faço? Eu meço aqui, ó. Tá vendo, ó? Tá ali o machinho, né? Ele vai ficar nesse buraquinho ali. Então, eu boto a minha fêmea exatamente para que o buraquinho dela fique exatamente onde isso aqui vai entrar. E aí eu já seguro firme aqui e já prendo o primeiro. Depois que prender o primeiro, a primeira alcinha aqui, daí já vai tranquilo. Tá? Então tá aqui, gente, a nossa clutch. Tem que dar uma esticadinha nela. Ó, como ela ficou por dentro, tá? Dá pra colocar forro, que nem eu falei. Se vocês colocarem forro, prendam o forro nessa altura aqui da clutch. Não prendam aqui em cima, porque daí, lógico, vocês têm os botões, né? Então prendam o forro nessa altura aqui. É chatinho de prender forro nela, porque ela é muito pequena. Então por isso que eu não faço ela com forro. Mas se vocês fizerem ela um tamanho maior, aí vocês podem botar um forrinho nela que fica bem bonita também. Igual, não vai cair as coisas de dentro, né? Ela é um pouco vazada, mas as coisas de dentro não vão cair. E aqui ficou os nossos botõezinhos imantados, ficaram presos assim. Bonitinha, né, gente? Tá aí. Espero que vocês tenham gostado. E aí, minha gente, gostaram da Clutch Leia? Eu espero que sim. Bom, se depois de tudo que eu falei para vocês hoje, vocês ainda estão aqui, é porque vocês estão realmente decididas a não mais depender da sorte e, sim, começar a colocar o pé na estrada e fazer com que a vida de vocês comece a andar de verdade com o negócio de crochê de vocês. Minha gente, empreender é uma coisa que dá trabalho, é coisa de gente talentosa, é coisa de gente que sabe o que quer. E eu tenho certeza que essas qualidades vocês têm de sobra. Então, se vocês já gostaram da Clutch Elisa, que a gente fez na segunda, a Clutch Leia, que a gente fez hoje, na sexta-feira, gente, eu vou trazer para vocês, olha só, a Clutch Karina. Vocês podem estar perguntando para mim assim, nossa, por que a Márcia ensina tanta clutch? Já falei para vocês, né, gente? Clutch é uma peça mega vendedora. E eu dei uma lição para vocês, que eu vou mandar pelo Telegram, pro grupo do Telegram, né? Dei uma lição para vocês antes de a gente fazer a clutch. E por que a gente vai precisar dessa lição? Porque na sexta-feira, além de fazer essa linda aqui, na sexta-feira eu vou esmiuçar alguns dos passos iniciais para o negócio de crochê de vocês sair do papel, para não ficar só na coisa do eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquele outro. Então, essa tarefa que vocês fizeram, ela vai ser muito importante, aliás, que vocês vão fazer, né? Ela vai ser muito importante para que a partir da sexta-feira vocês já possam montar o negócio de crochê de vocês. Então, gente, não dá para perder. Sexta-feira está imperdível, fica aqui o meu convite para vocês. Se vocês já chegaram até aqui, se vocês já entenderam que dá trabalho, mas que o resultado é garantido, sexta-feira eu vou ensinar vocês a montar o negócio de vocês, a dar ali os primeiros passinhos ao que vocês têm que fazer com alguns desses aspectos que a gente abordou hoje, tá ok? Então, sexta-feira também eu vou contar para vocês um pouco mais sobre a comunidade Crochê Essencial. Vale a pena e eu espero por todas vocês na sexta-feira. Quem ainda não está nos nossos grupos de WhatsApp, sugiro que aqui embaixo na descrição do vídeo tem lá o contato para vocês, o número de telefone para vocês entrarem nos nossos grupos, porque vai ter condição especial para entrada na comunidade de quem estiver nos grupos de WhatsApp. E no Telegram vai estar a nossa lição de casa, então não percam e eu tenho certeza que vocês vão gostar do que vocês vão ver aqui na sexta-feira, tá ok? Obrigada, obrigada, obrigada por terem participado até aqui, terem ficado comigo esse tempo todo e eu vejo vocês na sexta-feira, tá ok? Beijo grande! Eu sou a Jana e eu quero falar um pouco do quanto o curso do Crochê Essencial da Márcia mudou a minha vida. Eu vou contar um pouquinho da minha história para vocês entenderem como eu cheguei aqui.
eu moro na Austrália já faz 3 anos e eu vim para o Brasil em março para visitar a minha família. Eu vim com o meu noivo e eu não pude voltar com ele para casa por causa das restrições de viagem aí impostas por causa da pandemia. Eu tenho sofrido muito, tem sido uma fase bem difícil para mim esses últimos meses. E quando eu comprei o curso da Márcia, eu pensei, vai ser uma atividade nova, né? Eu vou aprender crochê, vou fazer umas peças aí para mim, para minha irmã, para minha mãe. Mas o curso se mostrou ser muito mais do que isso. É uma motivação, a gente se sente inspiradas pela Márcia e eu vi principalmente aí uma oportunidade de um negócio que eu tenho certeza que eu vou poder levar para a Austrália e eu espero que eu tenha muito sucesso lá com isso. Eu recomendo demais o curso dela porque me ajudou e tem me ajudado muito. Eu só tenho a agradecer a Márcia por compartilhar todo esse conhecimento e o amor dela pela arte nos inspira muito a fazer essas peças lindas, porque cada coisa que a gente faz e que sai e fica bonito mesmo, a gente se apaixona um pouquinho mais e tem vontade de fazer mais e mais. Então, obrigadão, Márcia, e muito sucesso para ti e para todas as tuas alunas, porque tu é merecedora. Olá, meu nome é Cláudia e eu tenho 55 anos, eu faço crochê por lazer há uns 2 anos, até conhecer a Márcia. Eu vim aqui falar um pouquinho do curso da Márcia, que é o Crochê Essencial Edição Mateira, que eu amei. Quando eu conheci a Márcia nas redes sociais, de cara eu já resolvi me inscrever no curso dela. E o que é importante dizer do curso dela? Que além dela passar todos os conhecimentos técnicos, com muita didática, né, com muita tranquilidade, ela parece que está do teu lado, transmitindo todos os conhecimentos de como fazer os pontos, de como tecer a peça. Ela te motiva a transformar isso num negócio. O curso da Márcia é completo. Ela fala sobre como tu tece a peça, aonde você compra os materiais, quais são os materiais necessários, aonde você compra, como você posta, como você impulsiona as tuas vendas, se você quiser vender. Mas principalmente ela te motiva muito no curso, muito, ela te incentiva muito a transformar essa tua paixão pelo crochê, essa arte que você faz com as mãos num negócio. E teve uma coisa muito importante que eu vi no curso dela, que ela colocou pra gente, que cada vez que ela faz uma peça para um cliente, ela procura saber um pouquinho do cliente, para colocar nessa peça um pouco desse cliente, a personalidade desse cliente, o perfil desse cliente. Então, assim, eu super indico o curso da Márcia e gratidão, Márcia, por você existir e passar esses conhecimentos tão lindos para nós. Beijo! Oi, gente, eu sou Cota da Costa, aluna do curso de crochê essencial da Márcia Malman, e tô aqui para dizer para vocês só que o curso é muito legal, muito interessante, muito completo. A gente tem todas as possibilidades de fazer do crochê um negócio, porque a Márcia tem vários módulos, e nos módulos a Márcia ensina fotografia, materiais, nos passa fornecedores dela, os fornecedores que ela usa. Então, assim, gente, o curso é extremamente completo, o curso é muito bom. Então, eu só tenho para dizer para vocês assim, se vocês tiverem alguma dúvida sobre fazer ou não o curso, façam. Façam porque é muito legal, muito, muito mesmo. Eu tô maravilhada com o curso e com a Márcia, porque a Márcia é uma pessoa extremamente preocupada, extremamente atenciosa, e ela dispõe do tempo dela para fazer lives e várias coisas com a gente também. A gente tem um grupo só de alunas do curso, então a gente tá muito bem assessorado, tá? Muito obrigada, eu tenho só a agradecer.
Brigadão, gente.